A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um devocional, Manhã com Deus. E hoje também tem uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero ler com você, pega aí a sua Bíblia e vamos para a leitura das páginas da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos ler João, capítulo de número 3 e os versículos de número 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o nosso tema do nosso devocional desta manhã será o novo nascimento. E aí, você que já tem um encontro, teve um encontro com Jesus, você que já vive uma vida com o Senhor, como foi sua experiência nascer de novo? Como foi agora você desfrutar dessa nova vida com Deus? Pois o Senhor Jesus, ele fala que quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Para a gente entender como é que se dá esse processo todo, nascer de novo, tendo em vista que a nossa natureza pecaminosa ainda se mantém em nós. E aí? Mas o que seria nascer de novo? Não seria estar livre de vez dessa nova natureza, dessa natureza pecaminosa, com essa nova natureza que recebemos de Cristo? É isso que a gente vai poder aqui discutir, conversar com você a respeito disso. O novo nascimento. Para você compreender a necessidade do novo nascimento, é preciso que a gente volte lá atrás, lá no tempo da criação. Deus criou Adão à imagem e semelhança. Deus criou Adão com o propósito de fazer com que aquela espécie ela pudesse ser propagado como projeto de Deus. Nós sabemos que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele disse que cada espécie produzisse de acordo com a sua espécie. E Adão nasceu. Deus fez Adão do pó da terra, mas fez semelhante a ele e sua imagem, carregando consigo os seus atributos, coisas peculiares de Deus. Mas agora nós vamos ver que o homem, ele desobedece a Deus e a partir daí entra o pecado. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você. O pecado entrou por Adão. Aquela natureza ou aquela carne, porque o pecado entra pela carne, ele começou agora a dar uma nova forma ao ser humano. Porque Adão tinha um propósito, Adão tinha um projeto de Deus. E o projeto era que ele replicasse aquilo que ele recebeu de Deus. Porém, com a entrada do pecado, nós percebemos que esse modelo ele foi corrompido. E agora, o que fazer para que o homem pudesse voltar novamente para Deus? Então, no Novo Testamento, Jesus tem um encontro com Nicodemos. Nicodemos, um mestre, que foi ter com ele de noite. E quando chegou lá, conversando com Jesus, Jesus disse para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos ficou apreensivo. E ele disse: como é que pode um homem já velho voltar novamente, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo para que pudesse ver e entrar no reino de Deus. E esse nascer de novo aí, né? O Senhor ele chega a dizer no versículo de número 6 que quem é da carne, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós sabemos que
o primeiro Adão, ele pecou. O primeiro Adão, ele era um Adão da terra e era natural. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele é um ser divino. Adão precisou receber vida. Jesus, ele dá vida. E ele dá vida com abundância. Eu quero ler para você aqui mais um texto super interessante, quando nas páginas das Escrituras, em Romanos capítulo 5 e versículo 12, diz assim: portanto, como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Lembra que Adão tinha o propósito de replicar a sua espécie de acordo com o que ele era? Inicialmente, ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele tinha uma missão para fazer. Mas Adão, esse primeiro homem, o primeiro nascimento, falha. Aí agora, o próprio Filho de Deus, Paulo diz, que por ele entra também a salvação a todos os homens. A Bíblia nos esclarece que por Adão o pecado entrou a toda a raça. O primeiro homem, Adão, deu entrada ao pecado. Já o segundo homem, aquele nascido do Espírito, nascido que veio do alto, Jesus, ele tirou o pecado do mundo. João relata isso no capítulo 1, versículo de número 29, quando diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa interessante. O pecado entrou por um homem, mas também por um homem o pecado foi tirado. Você que já tem um encontro com o Senhor, você que desfruta dessa nova natureza, você que está aí, que ainda não teve também um encontro com o Senhor, que você se sente sobrecarregado com o pecado, que você se conta triste, sem esperança. Meu amigo, eu quero te dizer que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem esse pecado foi tirado. Jesus. Já em Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enferma pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Que coisa gloriosa, né? A lei enferma, enfraquecida, porque o pecado faz isso. Mas o Filho de Deus, ele veio em pele, em carne, não com a natureza pecaminosa, mas com a natureza humana. E ele veio para trazer ao homem o resgate pela sua alma, para perdoar os seus pecados. Foi necessário que Jesus se fizesse homem para condenar o pecado na carne. Ele se assemelhou à carne, mas sem a natureza pecaminosa. Pois não tinha pecado, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Glória a Deus! Graças a Deus que Ele se fez homem, habitou entre nós. Isso tudo para que pudesse nos resgatar da força e do império do pecado. O pecado entrou pela carne, ou seja, a natureza pecaminosa. Por isso é necessário que a gente entenda e volte à raiz do pecado. E a raiz do pecado está lá no primeiro homem, Adão. Adão que foi criado imagem e semelhança de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Você está perdoado. Jesus perdoou os nossos pecados. O inimigo não pode mais te acusar, nem te escravizar,
porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seja livre nessa manhã, seja livre para desfrutar da paz que existe no coração de Deus e que está nessa manhã transmitindo para o seu coração. Receba a vida, enquanto o primeiro homem, ele falhou no cumprimento dos seus propósitos, o segundo homem, ele cumpriu sua missão. Ele foi até o fim e pelo seu sangue resgatou, comprou para ele povos, raça, línguas e nações. Em 1 Coríntios 1:45 diz claramente, não é, o que o Senhor fez por nós. Por isso, eu quero te dizer que precisamos viver pelo Espírito para reproduzir aquilo que é do Espírito. Então, se você perceber que durante a semana você não teve interesse de orar, de ler as Escrituras, de ouvir o louvor, de ter uma vida justa, cuidado, você pode estar andando pela carne. Mas se você já iniciou essa semana orando, buscando a palavra do Senhor, vivendo uma vida de intimidade com Deus, você está pelo Espírito. Então, Romanos, no capítulo de número 8, versículo 29, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E em 1 Pedro 2:21 tem um destaque interessantíssimo quando diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplos para que sigam os seus passos. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele pede para que andemos como o Senhor andou, vivemos como o Senhor viveu, e que possamos colocar as nossas pegadas nas pegadas do nosso Senhor. Isso é viver pelo Espírito. É preciso nascer de novo, nascer do que é espiritual, nascer de Deus. E através desse novo nascimento você vai ter novas atitudes, novos comportamentos. Você vai poder demonstrar nas suas ações o caráter de Jesus. E o que é mais interessante é que nisso está a essência do novo nascimento. Mas que essência é essa? Se eu permaneço com a minha velha natureza. É isso mesmo. A velha natureza vai estar em conflito com a nova natureza. Porém, com essa nova natureza em Cristo, você decide fazer o que é certo. Você não está mais sob o domínio daquela natureza que te escravizava, daquela natureza pecaminosa que ditava qual o caminho que você deveria seguir. Agora, com essa nova natureza, você passa a ter um novo conhecimento do que é certo e do que é errado. E agora você decide seguir qual caminho. Por isso que é importante que a gente possa alimentar o que é espiritual. Porque há uma militância, há uma briga interna entre a carne e o espírito. E aquela natureza que você mais alimentar será a que vai vencer. Então opte hoje pelo espiritual. Venha ter essa opção. Invista no que é espiritual. Porque o novo nascimento é necessário nascer. É necessário vivenciar isso. É um recebimento de uma nova natureza no espírito. Ou seja, mesmo que nós sabemos que a velha natureza vai estar em nós, mas nós temos conhecimentos de Deus para vencer toda a natureza pecaminosa. E você pode, mais uma vez, recorrer às disciplinas espirituais, que é por meio de uma vida de oração, leitura da palavra, de uma comunhão com Deus, que você desenvolve uma prática de uma consciência
que será dominada pelo próprio Deus. Então, a pergunta é, você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você vai ver e vai entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou maravilhado, mas ele teve que entender. E Jesus disse para Nicodemos, quem é da carne se inclina para a carne, mas quem é do Espírito se inclina para o Espírito. Hoje você decide para que lado você vai, para que natureza você vai. A da carne, quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Então, Deus te abençoe, que você que está nos assistindo nesse momento, que possa viver essa nova natureza em Cristo. Deus abençoe.